Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, falar de vitória do Glorioso, mais uma vitória do Botafogo, hoje para cima do Santos na Vila Belmiro. É sempre muito difícil jogar na Vila, independente do Santos estar mal, independente do Santos realmente ser um time que tá parecendo que vai brigar aí para não cair de novo, né? Nessa temporada, é sempre complicado jogar na Vila Belmiro. E o Botafogo não ganhava lá fazia tempo. Mas o Botafogo conseguiu uma boa vitória que deixa o Botafogo aí com um jogo a menos e em 8º lugar, chegando ali próximo ao G6, ao pelotão de frente no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o jogo contra o Mirassol foi adiado para depois do Mundial de Clubes. Então o Botafogo se despede do Campeonato Brasileiro, né? Dá uma pausa para poder jogar o Mundial na quarta-feira em casa contra o Ceará. Então, vamos fazer ali uma despedida, né, para o Mundial de Clubes. Tomara que o Nilton Santos esteja com casa cheia para a gente conseguir mais uma vitória antes de viajar para os Estados Unidos. Primeiro, deixa eu pedir para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações. Se o botãozinho Hypar tiver aí, clica nele aí que você dá uma moral aqui para o canal do Medeiros. Vamos falar um pouquinho sobre a partida, né? O Botafogo começou no primeiro tempo até controlando o jogo, tendo mais posse de bola. E olha que o Botafogo estava todo desfalcado, né? O Botafogo não tinha o Igor Jesus, o Botafogo não tinha o Cuiabano. O ataque do Botafogo estava muito precário, principalmente porque as opções que o Botafogo tem no banco de reservas para o setor ofensivo é um problema que o Botafogo precisa resolver nesta janela de transferências do meio do ano. Dito e feito, assim, o Botafogo controlou o jogo, mas quando chegava a bola no ataque, faltava qualidade. E o Juan Cruz fez um péssimo primeiro tempo. Acho que o Botafogo realmente precisa investir em reforços para o setor ofensivo nessa janela agora, principalmente porque teremos saídas, né? Tem notícia para a gente falar depois aí. O Igor Jesus, Cuiabano e também o Jair Cunha estão muito próximos de ir para o Nottingham Forest da Inglaterra. Então o Botafogo vai perder 3 jogadores ótimos, então tem que ter reposição. E além das reposições, o Botafogo precisa contratar mais para melhorar o nível, principalmente do setor ofensivo, que a gente vem batendo na tecla aqui, que as apostas que fizemos para o setor ofensivo nas contratações da primeira janela não responderam até o momento. Elias Manuel realmente é um jogador que não conseguiu responder, o Juan Cruz também é um jogador que não conseguiu responder, e o Botafogo vai precisar ir atrás de outros nomes, ou negocia eles, empresta eles e vai atrás de outros nomes, porque tá difícil. Tá difícil. Quando o Igor Jesus sai, o Botafogo fica realmente muito prejudicado no setor ofensivo, tá? Mas voltando ao jogo, acho que o Botafogo, assim, no primeiro tempo, até a metade do primeiro tempo, acho que o Botafogo controlou a partida, né? E depois, no final do primeiro tempo, eu achei que o Santos teve até uma chance ou outra, né? O Neymar, é claro que a gente, mesmo com todos os problemas físicos, né, lesões do Neymar, ele é um jogador que não dá para negar que ele é muito diferenciado, então as principais jogadas do Santos saíam ali do Neymar tentando um drible ou então conseguindo um passe diferente, né, um passe de quem sabe. Então, o primeiro tempo terminou 0-0, mas nenhuma das duas equipes muito melhor que a outra. O Botafogo começou melhor, depois no final do primeiro tempo o Santos foi um pouquinho melhor. Resultado justo até então no primeiro tempo. No segundo tempo, o Botafogo volta com o mesmo time. E aí o Renato Paiva, ele sempre faz isso, né? Dificilmente ele substitui no intervalo. Ele sempre espera ali 10, 15 minutos para poder substituir. E aí depois das substituições, achei que o Botafogo, depois dos 15 minutos, até começou a tentar criar algumas chances. O Santos também estava tendo oportunidades, né? Principalmente com o Guilherme. O Guilherme teve uma chance ali, um chute que passou muito próximo do gol do Botafogo. O jogo estava lá e cá, né? O Botafogo tinha uma chance aqui, o Santos também tinha outra chance ali, até que eu acho que o lance capital da partida aconteceu. O Neymar tentou fazer um gol de mão e levou o segundo amarelo e foi expulso, né? O David Ricardo estava ali pronto para salvar mais um lance. O David Ricardo já tinha salvado um lance em cima da linha que o Guilherme ia fazer o gol. O David Ricardo ia salvar outra, mas o Neymar tentou dar uma de esperto ali, né? Enfim, esperto não, porque hoje com o VAR você fazer ali o que o Neymar fez, na verdade é uma falta de inteligência, né? Claro que o VAR vai ver o lance e vai punir ele com cartão amarelo. Tentou fazer um gol de mão, foi punido com o segundo cartão amarelo e foi expulso consequentemente, né? Já tinha levado ali um primeiro amarelo no final do primeiro tempo.
bom para o Botafogo, porque o jogo estava lá e cá, o jogo estava parelho, o jogo estava até equilibrado. O Botafogo não estava muito melhor na partida, mas a partir do momento que o Botafogo ficou com um a mais em campo, o Botafogo foi dominante no final do segundo tempo, conseguiu o seu gol com o Arthur depois de um cruzamento na área, e o Santi Rodrigues ali atrapalhou o goleiro Brazão, né? Tentou o chute ali, o goleiro não sabia se esperava, não sabia se pulava, porque o Santi tentou fazer o gol, a bola passou do Santi e morreu no cantinho direito do goleiro Brazão. Então o Arthur, o nosso bebê reborn, né? Ele comemora assim, né? Muito bom. Até que enfim, né? O Arthur, né, começou ali a torcida um pouco desconfiada, mas hoje o Arthur sendo um dos principais jogadores desse time. Não é de hoje que ele vem jogando bem, principalmente desde aquele jogo contra o Estudiantes, que ele arrebentou com a partida, ganhou confiança e mais uma vez consegue mais um gol, sendo um dos principais jogadores desse time titular. O Arthur, nosso ponta direita, baixinho Arthur, jogando muito bem. Parabéns para o Arthur, mais um gol que fez com que o Botafogo vencesse o jogo e foi a primeira vitória do Botafogo fora de casa no Campeonato Brasileiro. A única vitória do Renato Paiva, do Botafogo, fora de casa, tinha sido contra o Carabobo na Venezuela pela Libertadores. No Brasileirão, ainda não tínhamos vencido fora de casa, então é bom que a gente consegue essa primeira vitória. E foi o primeiro gol marcado fora de casa pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro. Tava muito ruim, né? Era isso que a gente vinha cobrando do Renato Paiva, cobrando do Botafogo. Não adianta você só jogar no Newton Santos, tem que jogar fora de casa também, né? Esse negócio de não fazer gol fora de casa, de não vencer fora de casa, pelo amor de Deus, não pode acontecer. Então, a gente desbloqueia duas situações. Vencemos o jogo fora de casa e também fizemos gol fora de casa. Desbloqueamos duas situações que precisavam ser desbloqueadas. Ok? Então é isso. Vitória para dar confiança, vitória para a gente, de fato, continuar aí o nosso caminho. A estrada é longa, a temporada ainda está na metade, tem muita coisa para acontecer, principalmente no Campeonato Brasileiro, tem todo ainda o final do primeiro turno, tem todo o segundo turno, tem muita água para rolar ainda nesse Campeonato Brasileiro, e é bom que a gente fique ali naquele pelotão ali de frente, na primeira página da tabela, igual a gente está hoje, mesmo com um jogo a menos. Estamos em oitavo, tem o jogo com o Mirassol, repito, que foi adiado. Temos que vencer agora o Ceará para a gente terminar essa primeira pausa aí do Campeonato Brasileiro para o Mundial de Clubes, terminar bem. E aí vai vir a janela, né, do meio do ano, e a gente espera, como torcedor do Botafogo, que o John Textor reponha essas saídas, que a gente vai falar no outro vídeo, né, de Igor Jesus, de Cuiabano, de Jair Cunha, reponha essas saídas, e mais do que repor essas saídas, precisa melhorar o nível do sistema ofensivo do Botafogo. Quando o Botafogo perde os seus titulares no setor ofensivo, o Botafogo está tendo muita dificuldade de substituir. O elenco, as apostas que foram feitas, né, para o setor ofensivo na primeira janela, até o momento não estão correspondendo. Então a gente precisa reorganizar agora nessa segunda janela, saber se realmente vai dar para continuar com esses jogadores, saber se vai emprestar, se vai para o Molenbeek ou se vai ser vendido, enfim. O que a gente consegue observar no momento é que falta qualidade no elenco, no sistema defensivo do Botafogo em algumas posições. Principalmente se perdendo o Igor Jesus agora. O Botafogo não vai precisar só repor com um atacante para substituir o Igor, não. Vai ter que trazer um atacante consolidado para substituir o Igor. Precisamos de um atacante titular e também precisamos contratar para reserva. Então não é só trazer um, tem que trazer a reposição e trazer mais um. Porque realmente quem está substituindo o Igor hoje, que é o caso do Juan Cruz e também do Elias Manuel, não convenceu e realmente, cara, é uma queda de nível enorme. Quando sai o Igor e entra um outro centroavante ali para tentar jogar. O Botafogo sofreu muito por causa disso hoje. Venceu, mas teve muitas dificuldades para jogar por falta de peças bom tecnicamente, sabe? Assim, jogando bem no sistema ofensivo. Mas achei que, no modo geral, assim, o Botafogo conseguiu sustentar bem a partida, venceu, não foi uma partida que a gente vai olhar e falar assim, olha que maravilhosa a partida do Botafogo, mas foi o suficiente para vencer um Santos que vai realmente disputar para não cair mais uma vez nessa temporada, tá bom? Um abraço, até a próxima. Nos próximos vídeos a gente vai falar aqui sobre saídas de Igor Jesus, Cuiabano, Jair Cunha e alô Botafogo, alô Scout, alô John Textor, tem que repor isso aí, pelo amor de Deus.
além de repor, contratar melhor para o setor ofensivo. Um pedido de todos nós, torcedores do Botafogo. Um abraço, até a próxima. Valeu!